Hey people! Hoje nós vamos falar sobre os 5 fatos fundamentais para crianças de 0 a 3 anos. Eu tô fazendo um curso online de Harvard. Sim, Harvard, chique, né? Então, eu tô fazendo esse curso. E é um curso, na verdade, para falar de engajamento dos pais e como isso reflete no desempenho das crianças, né? Esse engajamento dos pais na vida escolar das crianças. Vai falar também muito sobre como a escola pode fazer esse meio de trazer esses pais para a escola, como que eles podem ajudar, como ajudar os pais a ajudar as crianças em casa. Mas uma coisa que eu achei muito interessante foi essa pesquisa para falar dos 5 fatos fundamentais para crianças de 0 a 3 anos. Então vamos lá. O primeiro fato é: maximize o amor e minimize o estresse. Sim, parece meio óbvio, mas um ambiente estressante pode deixar a criança cada vez menos confiante naquele adulto. Quanto menos ela estiver confiante no adulto, menos ela vai explorar as coisas, se sentir segura para fazer outras coisas. Então, o ambiente estressante também já acaba que deixa essa criança desse jeito, menos suscetível a aprender. Então, principalmente toda a vida, mas principalmente de 0 a 3 anos, o estresse no ambiente familiar tem um impacto muito grande e eles veem que já começa esse gap, né? Esse gap mesmo entre as crianças de um ambiente menos estressante e um mais estressante, principalmente de 0 até 1 ano. Então, tentar, às vezes, claro, tem discussões, brigas, mas tentar não ser na frente da criança, tentar que a criança tenha sempre esse clima muito mais de vínculo, de amor, né? Muito mais tranquilo. O segundo fato é de falar, apontar e cantar. Então, algumas pessoas falam muito sobre, não pode deixar a criança apontar as coisas, ela tem que falar. Ele fala que tem uma coisa que é diferente entre apontar uma coisa e os pais já correrem para dar e a coisa de a criança apontar. O fato da criança apontar é uma comunicação e é um ganho da criança. Ela sabe o que ela quer e ela apontou para o que ela quer. Nessa hora a gente deve tentar nomear, pedir para a criança nomear, mas é uma comunicação. Então, quando ela está apontando, é uma coisa muito boa, um sinal positivo. Cantar para a criança vai aumentar o vocabulário dela, vai ter um vínculo afetivo na hora do cantar. E o mais importante é a coisa do baby talk, que é falar com vozinha de bebê ou diminuir as coisas, falar mais curtinho para a criança entender, bonitinho por causa da criança. Ele fala que esse também tem um outro impacto muito grande, é o quanto você acredita naquela criança, no quanto você acha que ela é capaz. Você já está diminuindo essa possibilidade até dela aprender outras coisas, porque você já está, né, aquela coisa do meio que infantilizar, mas no caso é infantil. Mas você pode acreditar nela e falar normalmente com ela, se comunicar com a criança normal, sem precisar ficar com vozinha de bebê ou falando errado pro bebê. A terceira coisa um estudo dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos eles têm uma coisa muito mais forte com, principalmente de 0 a 3 anos, de foco na linguagem, no falar, na parte mais oral, comunicação. E é muito mais difícil as pessoas fazerem atividades ou conversarem sobre as questões matemáticas também. Então eles falam que tem um ganho muito grande para a criança quando a gente fala sobre números de 0 a 10, quando a gente faz agrupamentos de coisas da mesma cor, quando a gente faz padrões, né? Tipo, todos iguaizinhos, brinquedos iguais. Para crianças de 0 a 3 anos também tem um ganho muito grande. Eles fizeram várias pesquisas em cima disso. E como é muito mais difícil as pessoas falar, né, fazerem contagem, brincarem com números com essa idade, quem tem essa oportunidade tem também um outro ganho mais pra frente, muito maior, nessas questões matemáticas. Então, claro, nunca para forçar a criança ou fazer o desenho, não. É na brincadeira, é na hora de, né, de for colocar alguma coisa, for guardar o sapato, quantos sapatos você tem, contar, uma brincadeira de uma forma lúdica, mas pode falar dos números sim, não é de novo. Pensar nessa capacidade da criança. A criança pode ouvir os outros números, não precisa privar ela disso agora, né? Não precisa forçar que ela saiba, mas ela pode estar ali inserida e ouvir sobre os números, ver os números, as cores, fazer relações entre elas, mesmo de 0 a 3 anos. O quarto ponto é de movimento corporal e pegar as coisas.
A gente já falou muito sobre isso, né? A gente tem ouvido muito sobre a coisa do brincar livre. Então, todo ganho corporal tem que ser isso, muito livre no tempo da criança. Mas quanto mais a criança explora, mais fácil fica para ela entender o corpo, entender do que ela é capaz. Então, uma criança que aprendeu sozinha, digamos assim, né, no tempo dela, a andar, vai ter um equilíbrio muito melhor do que uma criança que foi meio que forçada a andar, que andou com um andador ou com uma outra coisa. Isso é uma coisa que vai para a vida, esse equilíbrio. Então, eles falam desse ganho de você deixar essa criança brincar, deixar essa criança explorar, deixar rolar no chão, deixar fazer as coisas dela, deixar tentar, claro, com a segurança, mas deixar tentar escalar, fazer, para ela conseguir ir medindo seu ganho físico, né, o seu corpo. E aí vai fazendo e ela vai aprendendo com o corpo dela. E uma outra coisa que eu achei muito interessante foi deixar a criança pegar as coisas. Eles fizeram uns estudos e crianças que pegam mais as coisas, que estão sempre encostando nas coisas, são crianças que sabem descrever as coisas muito melhor. E elas já vão criar hipóteses de, bom, nem pegou ainda, ela já sabe, esse aqui é pesado, é frio, é quente. Então ela vai saber mais sobre o objeto porque ela pegou nesse objeto. Ela primeiro pega para depois conseguir elaborar hipóteses de outros objetos. Mas ela precisa primeiro pegar esses objetos, não deixar a criança pegar, deixar a criança manusear com segurança, mas tentar deixar ela em vez de ficar essa coisa de não põe a mão, não põe a mão, não põe a mão. Aí eles fizeram um estudo que eu achei um pouco duvidoso, mas eles fizeram esse estudo com crianças de 3 meses que ainda eles falam que assim, a criança vai, aos poucos, ela vai, né, tentando pegar os objetos. Com 3 meses, normalmente as crianças ainda não estão conseguindo pegar os objetos, elas têm outros interesses. E eles falam que a partir de entre 6 e 8 meses, a criança começa a buscar o rosto das pessoas. Antes disso, é um olhar um pouco mais, não perdido, mas um olhar para tudo. Tudo é muito interessante, elas não olham o rosto das pessoas. Entre 6 e 8 meses, elas começam a procurar pelos rostos. Eles fizeram um estudo com as crianças de 3 meses, colocando luvinhas de velcro nelas. Assim, elas conseguiam pegar os objetos antes mesmo de elas terem essa capacidade de pegar com as mãozinhas e fechar as mãozinhas. A coisa já encostava e por isso elas conseguiam pegar o objeto. E essas crianças, a partir de uns 5 meses, 4 meses, começaram já a procurar o rosto. Então, assim, eles associaram a coisa de começar a pegar os objetos com essa coisa de perceber o rosto e procurar os rostos das pessoas. Achei um estudo interessante, não sei, um pouco, né? Não sei se eu faria, mas achei um estudo interessante de relacionar a questão de a hora que você começa a pegar objetos com como começar a se relacionar com as pessoas. E o último é sobre livros, mas não somente ler os livros para as crianças, e sim ler e conversar. Então, muita gente já sabe que é importante ler para as crianças, mas ler qualquer livro, então um livro, né, muito a figura lá escrito, né, peixe, galinha, né, aqueles livros muito simples, e leem também por ler, para meio que cumprir uma coisa de, dizem que é importante ler. Então, ele fala sobre pegar aquele livro, conversar com a criança, ouvir o que a criança tem para falar, ver onde ela vai apontar, nomear, não se restringir só apenas a ler o livro por ler, e sim fazer umas referências. Onde é que a gente viu esse animalzinho outro dia? Fazer algumas outras inferências e ouvir muito a criança, assim, uma coisa, uma conversa. Ele fala que a oportunidade que os livros trazem de vínculo e de outras histórias, de outras descobertas que a gente não teria na nossa vida, né? Então, sei lá, um livro sobre submarino, um livro sobre, não sei, né? Uma outra coisa que você talvez não fosse viver. Vai trazer uma outra discussão, uma outra conversa e aproveitar esse momento para essa conversa. Então, isso também tem um ganho muito grande, principalmente de linguagem. E, de novo, pode ler o livro, pode ter um vocabulário mais legal, não precisa ser uma coisa muito simples, menosprezando que a criança vai entender. A criança consegue entender e ela amplia muito o vocabulário dela quando ela está exposta a um vocabulário bem legal. Nesse sentido, tem muitos livros muito legais para bebês, então não se limite a uma coisa, não tem que ser uma frase curtinha e simplesinha. É óbvio que textos muito longos, o bebê não vai ter essa concentração toda. Mas dá para ser uma coisa principalmente mais rica em ilustração, com uma história com começo, meio e fim, né? Não precisa ser só uma fotinhos, né? Então, ter essa conversa, essa troca e esse vínculo que é de uma pessoa te escutar
conectando e conversando, tem um ganho muito significativo. Então, esses foram os 5 fatos fundamentais para crianças de 0 a 3 anos. Quem tá vendo aqui, pode ir lá no Instagram, Pedagogia Dicas, que lá também tem mais atividades, mais coisas, mas aqui a gente consegue ter um pouquinho mais de tempo e consegue conversar um pouquinho mais aprofundado. Quem quiser saber desse estudo, né, dos 5 fatos fundamentais, me manda e-mail, tem meu e-mail aqui embaixo, eu vou deixar. Me manda e-mail que eu te mando o estudo e aí você vê. Tá em inglês, né, porque é do curso, né, que é de Harvard, mas se você conseguir ler, tá, ele é bem interessante, né, então ele tá descrito bem direitinho. São muitas e muitas pesquisas para conseguir chegar nesse estudo desse jeito, tá bom? Então,